Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Eu estou aqui hoje tomando um cafezinho na casa do meu sogro, meu pastor, meu pai espiritual, nosso pastor Adésio. E eu quero, nesta manhã, louvar a Deus pela vida de todos os nossos amigos aí no Facebook, nas redes sociais. Você que é aqui da cidade de Campo Grande, você que é de outra cidade, de outro estado, vai entrando aí nessa live que eu vou deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Estou aqui tomando um cafezinho abençoado. Hoje, graças a Deus, amanheceu chovendo aqui na cidade de Campo Grande. Já fazia uns dias, né, pastor Adésio, que não chovia. Estou aqui com o pastor Adésio. O pastor Adésio está igual Arão e Ur, né, na intercessão aqui. E graças a Deus veio uma chuva abençoada. Está um clima bastante fresquinho, meio que querendo começar a esfriar, né? E graças a Deus por isso. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu lembrei daquele hino da harpa, né? Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Meus irmãos, eu vou ler um texto com os irmãos nesta manhã, que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida da minha prima Lucila, que está assistindo lá em Bauru. Manda um abraço aí para o Felipe. Cadê o irmão Amâncio? Parece que eu vi o Amâncio também por aí, o presbítero Amâncio. Deus te abençoe, Amâncio. Compartilha essa live aí para que nós venhamos alcançar aí mais pessoas, né? Através da palavra de Deus e desta ferramenta que é o Facebook, que nos auxilia, né, neste momento difícil que nós estamos passando, a sempre levarmos a palavra do Senhor, a sempre propagarmos aí o reino de Deus. Vamos ler um texto no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 1. É um texto muito conhecido de todos os irmãos e amigos aí, que tem o hábito, né, de fazer a leitura diária, o seu devocional com Deus. É sobre o milagre, né, que o Senhor operou na vida de uma viúva, multiplicando o azeite. Olha o que diz a Bíblia em segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Olha o que diz o verso 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou.
Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do que sobrou. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, uma palavra bastante conhecida de todos nós. E eu quero aqui, nesta breve reflexão com os irmãos, destacar aqui algumas lições que nós podemos extrair deste texto sagrado, da importância de nós termos um relacionamento com as pessoas abençoado, equilibrado, sólido. O problema desta mulher aqui é que o seu marido, ele faleceu, ele morreu, e ela vai até o homem de Deus e leva a notícia ao homem de Deus, que era Eliseu nesta época, e diz para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. O credor bateu na minha porta para cobrar a dívida porque ele não perdoou. Se eu não pagar a dívida, ele vai levar os meus 2 filhos para serem escravos. Agora, irmãos, o que esta mulher estava passando aqui era um problema muito difícil, porque uma casa aonde o marido não está mais presente por conta de uma fatalidade e de circunstâncias da vida, ele vem a faltar, esta mulher, ela perdeu o pai dos seus filhos, ela perdeu o seu esposo, ela perdeu o sacerdote da casa, ela perdeu aquele que era o provedor da casa, ela perdeu alguém que era de suma importância para aquela família conseguir vencer e conquistar e viver a vida. É neste momento de perca que esta mulher vai até o homem de Deus e diz que ela está numa situação difícil, porque existe uma dívida que o credor não perdoou e agora ela precisa solucionar esse problema. A primeira coisa que eu aprendo, ela foi até o homem de Deus, ela fez a coisa certa. E a Bíblia Sagrada nos diz que o profeta faz uma pergunta depois de ouvir aquela viúva dizendo: declara-me, o que é que você tem na sua casa? Aquela mulher, ela disse para o homem de Deus: a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Olha o que diz o verso 3. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. O que eu aprendo aqui? O milagre iria começar dentro da casa desta mulher, através daquela pequena botija de azeite. Porém, associado ao processo do milagre, da multiplicação do azeite, nós observamos aqui que esta mulher, ela precisaria ter um contato com seus vizinhos, ter um contato com as pessoas que ela conhecia, que morava próximo à sua casa. E qual era a orientação do profeta? Vai até os vizinhos, pede vasilhas, ou em uma outra tradução, vasos emprestados, não poucos, porque o milagre irá acontecer. Esta mulher, ela precisava, para adquirir os vasos emprestados, no mínimo, ter um bom relacionamento com seus vizinhos. Ela precisava ter um laço de amizade fraterno, porque caso contrário, ela não conseguiria vasos emprestados. E aqui nós aprendemos uma lição importante. Como é bom nós termos pessoas, como é bom nós termos amigos, termos conhecidos que em momentos difíceis da nossa vida podem estender a mão para nos ajudar. Eu sempre costumo dizer que sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Todos nós precisamos de amigos. Essa mulher, neste momento difícil da sua vida, ela tinha amigos. E quem eram os amigos desta viúva? Era a vizinhança, porque no momento que ela está seguindo a orientação do profeta, a Bíblia diz que ela consegue os vasos emprestados. Ela esparrama os vasos pela casa, juntamente com o auxílio dos seus filhos, e ela
ali vai fechar a porta e vai começar a despejar sobre aqueles vasos aquele azeite daquela pequena botija. E aquilo que era pouco, essa mulher vai começar a ver o muito acontecer. Porque o Deus que nós servimos, como diz o nosso pastor Carlos Batista, lá de São Paulo, é o Deus do exagero. É o Deus que, quando quer abençoar, Ele nos abençoa com medida recalcada, sacudida, transbordante, porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que lhe servem. Agora, voltando aqui, a importância desta mulher ter um bom relacionamento, porque muitas vezes eu estou passando por um problema, por um deserto, por uma situação difícil, e eu não tenho condições de acreditar. A minha fé, às vezes, está lá embaixo. Eu estou decepcionado, eu estou desanimado. E é nesses momentos difíceis da vida que eu preciso ter alguém do meu lado, que eu preciso ter um amigo que estende a mão, que eu preciso ter alguém que jogue uma corda e me tire do fundo do poço ou do vale que eu estou passando. Eu quero parafrasear esta palavra com um milagre que Jesus Cristo realizou no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ver aqui um texto rico, lindo, maravilhoso, de um grande milagre que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Paz do Senhor, missionária Zamilda, Deus abençoe a senhora. Suelen aí de Garça, Deus abençoe. Compartilha a live aí e vai nos ajudando a alcançar mais pessoas através da palavra de Deus. Parafraseando o texto de 2 Reis com o Evangelho de Marcos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer no capítulo 2 que Jesus estava em Cafarnaum, provavelmente na casa de Simão Pedro ou da sogra de Pedro. E a Bíblia diz que se ajuntaram tantos naquela casa que nem as pessoas não conseguiam mais nem entrar para dentro da casa por conta de tantas pessoas que estavam ali para ouvir Jesus. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 2 de Marcos. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Ou seja, o contexto aqui é que a casa está cheia, Jesus vai pregar, Jesus vai ensinar, não tem como mais as pessoas chegarem dentro da casa por conta de estar lotada de pessoas. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que um paralítico aqui nós podemos traduzir por uma pessoa que não tem condições de se locomover, não tem como ela chegar até Jesus. Mas o que nós aprendemos aqui, este paralítico, ele tinha 4 amigos. 4 amigos que acreditavam na vitória dele. 4 amigos que acreditavam no milagre de Deus na vida dele. 4 amigos que tinham fé suficiente para entender que se conseguisse colocar aquele homem naquela situação debilitada na frente de Jesus, algo extraordinário iria acontecer. Olha o que diz a Bíblia. Eles, quando chegaram com o paralítico, a casa estava cheia. Olha o que diz o verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Agora imagine, irmãos, eles não tinham como entrar pela porta. Subiram pelo telhado, conduzindo aquele paralítico. Começaram a destelhar aquela casa. Imagina quem está dentro da casa olhando aquela cena, o telhado sendo aberto da casa, e de repente começam a baixar com todo cuidado, com todo carinho, aquele paralítico até a presença de Jesus, até onde o Senhor estava. No verso 5, depois que eles baixam o leito do paralítico, que já haviam destelhado a casa, olha o que diz o verso 5 do capítulo 2. E Jesus, vendo a fé deles, no plural. O paralítico foi baixado, os homens ficaram lá em cima. Quando Jesus observou aquela situação que estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, no plural. Ou seja, Jesus observou e viu o tamanho da fé daqueles amigos em conduzir alguém que necessitava de que alguém o levasse
porque ele ainda não tinha condições de ir sozinho. E eu aprendo na vida, e através desse milagre, e do milagre de 2 Reis, capítulo 4, que para nós conseguirmos algumas coisas na nossa vida, para que o Senhor faça o milagre acontecer, para que surpresas da parte de Deus chegam para a nossa história, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Mesmo Cristo sendo Deus e descendo a esta terra, Paulo diz na carta aos Filipenses que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós. Ele, podendo fazer tudo sozinho, não fez. A Bíblia diz que ele separou homens, discípulos, para que pudessem dar seguimento à obra da evangelização que Jesus Cristo deixou para a igreja dar sequência aqui. Então, o que eu aprendo nesta manhã para deixar para o seu coração da parte de Deus? Ei, cultive bons relacionamentos. Tenha amigos ao seu lado, porque vai chegar momentos na nossa vida que nós não vamos ter condições de lutar. Nós vamos estar abatidos, vamos estar provavelmente em um momento conturbado da nossa história e nós precisamos de alguém que estenda a mão, de alguém que nos ajude, de alguém que nos apoie, de alguém que nos incentive. A Bíblia Sagrada diz, e eu já estou encerrando essa palavra, que Jesus Cristo ele estava indo rumo ao Gólgota, rumo ao Monte Caveira, para ser crucificado, e a Bíblia diz que ele já havia sofrido as açoites, já estava com o corpo bastante debilitado, e naquela via dolorosa, em um dado momento, Jesus, ele não suportando o peso do patímbulo, que era aquela madeira atravessada nas suas costas, ele cai. E a Bíblia diz que os romanos obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a ajudar o Cristo a carregar a cruz. Então, até Jesus, em um momento difícil da sua missão aqui na terra, ele precisou de um Simão Cirineu. E quando Simão se abaixa, ajuda Jesus, ele se levanta e consegue chegar rumo ao propósito. Eu quero te dizer em nome de Jesus nesta manhã, não importa a situação que você está passando, Deus irá colocar alguém no seu caminho. Deus colocará alguém que guiará você até a vitória, até o propósito, até o local destinado que Deus tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, aquela mulher ela conseguiu os vasos emprestados por conta de bons relacionamentos. Aqui nós vemos um paralítico sendo curado por conta da fé de 4 homens que acreditaram na vitória daquele amigo. E a Bíblia diz que quando o leito foi baixado, Jesus viu a fé de todos eles e disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que alguns escribas que estavam ali para ouvir Jesus, eles começaram a razoar, a pensar e a dizer: ele está blasfemando, porque ninguém pode perdoar pecado senão Deus, senão o Eterno. E a Bíblia diz que o Senhor conhecia o pensamento daqueles homens e ele disse assim: ei, por que arrazoais em vossos corações acerca destas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra, a ti te digo, rapaz, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele rapaz começa as suas pernas, os seus nervos destravarem, ele se levanta, fica de pé e sai pela porta, por um lugar que ele não conseguiu acesso. Foi o local que ele saiu e todos tiveram que ver. Eu fico imaginando a alegria do paralítico, mas a alegria também daqueles 4 amigos que acreditaram que a vitória poderia vir sobre a vida daquele homem. Sabe o que eu aprendo aqui? É que existem pessoas que torcem por você, existem pessoas que acreditam em você, existem pessoas que oram por você. Você não está de pé porque você é bom, porque você é inteligente, porque você tem habilidade. Não. Você está de pé porque pessoas oram pela sua vida, porque mulheres simples de oração clamam na madrugada, Deus sustenta ele, guarda ele, livra ele, e você está de pé. Então, grave isso e fixe isso no seu coração. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, mas com bons relacionamentos, com amigos, nós iremos chegar ao propósito que o Senhor preparou para nós.
Guarde essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus continue fortalecendo a tua alma. Estamos vivendo dias difíceis, mas a igreja ela está aqui, mas ela não é daqui. Paulo diz na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele diz assim: e dado a palavra de ordem, o Senhor descerá do céu com alarido e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados, encontraremos o Senhor nos ares e estaremos na glória. E ali, meu irmão, não haverá mais choro. Lá no Apocalipse, no capítulo 20, verso 4, o Senhor diz: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, meu irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar os prazeres desta vida. Paulo diz que aqueles que esperam o Senhor para esta vinda são os mais miseráveis desta terra. O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você nesta manhã, nesta quarta-feira, seja abençoado, seja renovado pela palavra de Deus. Guarda essa palavra no seu coração e saiba que aqui, nesta palavra aqui, há tudo que o homem precisa. Cristo é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aí nos acompanhando nesta live, pastor Márcio César, a nossa irmã Cleusa. Irmã Cleusa, domingo nós vamos ter na nossa IECP aqui no São Conrado o culto do amigo. Então, eu gostaria de convidar a senhora, convidar a filha da senhora, o genro da senhora, meu amigo Jason, para estar conosco. Nossa missionária Zamilda, Deus abençoe a senhora, sua família, seu esposo. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram aí acompanhando e tomando posse dessa palavra. Cultive as amizades, porque é através delas que muitas bênçãos de Deus chegará para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe esta palavra, toma posse da vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe.